Olá a todos, salve Maria. Vamos começar então aqui a apresentação da pauta base da reunião ordinária da Congregação Mariana Nossa Senhora Auxiliadora de São José, que vai ser apresentada amanhã domingo, no dia, deixa eu ver aqui, dia 23 de abril. Vamos começar então rapidamente, apresentando aqui o PDF. Fizemos aqui uma pauta base. Nós vamos pular alguns trechos da nossa pauta base, porque que a gente vai fazer na própria reunião, são as orações iniciais, por exemplo, né? A oração do Vinde Espírito Santo, a gente vai fazer só na reunião mesmo, presencial, amanhã no domingo. A nossa agenda, então, está disponível no nosso site da internet. No final desse documento aqui, dessa pauta base, que vai ser colocada no grupo do WhatsApp, a gente vai colocar os links lá para as nossas mídias sociais. Basta a gente acessar lá e vai ter todas as informações. Bom, nesse mês de abril a gente teve e vamos ter, né, os seguintes eventos principais. Tivemos a Semana Santa, né, dia 2 até o dia 9 de abril. E a novena e festa da purificação Nossa Senhora do Bom Conselho, né? A novena do dia 17 ao 25 de abril e a festa no dia 26 de abril. Temos também os domingos de Hora Santa e Bênção dos Objetos, né? Que aí é a critério do Padre José Henrique. Nos próximos eventos a gente vai ter então a próxima reunião ordinária na segunda semana de maio, né? Então as reuniões ordinárias sempre são nos segundos domingos, né? Do mês, e as formações e academias são no quarto domingo, né? A gente teve aí um intervalo bem grande sem reunião, né? Tivemos a última reunião em janeiro, né? Fevereiro e março não foi possível, eu estava inclusive ausente também, estava num compromisso profissional. E agora a gente volta, a gente tem bastante informação nesta pauta base referente aos meses passados, né? Então, alguns itens então, a gente vai passar. A chamada dos presentes vai ser feita presencialmente lá na Capela São Francisco, né? A reflexão aí do mês, como a gente tem então a Nossa Senhora do Bom Conselho, temos aí a invocação na ladainha lauretana, que é uma oração que é feita para Nossa Senhora, né? Temos uma das invocações que foi inserida por um Papa, agora não me lembro o Papa, mas a invocação Mater Boni Concili Ora Pro Nobis, quer dizer, Mãe do Bom Conselho, ora por nós. Em relação à apresentação do balanço financeiro, Tesouro Espiritual, né, tivemos aí, então uma doação aí de R$200 no mês de abril agora, né, e mais um valor de R$50 mais ou menos de rendimentos de poupança. Na parte de débitos, nós tivemos uma compra do livro de presente de aniversário do Dom César, se não me engano, de Nossa Senhora das Lágrimas, né, que foi dado de presente para ele, né, e mais uma caneta também que foi dada para ele, mas aí a congregação entrou com o livro. E outro débito é a taxa do PagSeguro, né, de pessoas que doam pelo PagSeguro, e o PagSeguro então coleta essa taxa. No Tesouro Espiritual tivemos 7 congregados que preencheram, poderiam ser mais congregados, né? A gente tem essa dificuldade de lembrar disso, né? Mas vamos tentar então nos esforçar e também aumentar também o número de congregados também, né? Então essa que é a ideia esse mês, a gente vai falar sobre isso aí também. Esse mês, em abril agora, na verdade em maio a gente entrega esse valor do tributo mariano, mas a gente vai fazer a arrecadação do tributo mariano
que corresponde a 5% dos rendimentos no mês de abril, né? E aí isso é repassado então no mês de maio. Cada congregado entrega para a congregação mariana, o tesoureiro então vai separar então 10% para a própria congregação mariana, então uma parte retorna para a congregação, e 90% então é dividido entre a federação, a Coresp, que é a Coordenação Regional do Estado de São Paulo, né? Cada região tem uma coordenação, e a confederação, né? A parcela referente à federação, a gente vai reter também na nossa congregação mariana, porque a gente fez um empréstimo, né, para a federação, eles estavam precisando, a Casa de Retiro estava com algumas obras lá para serem feitas, né? E aí a gente ajudou com esse empréstimo. Então a gente já vai amortizar então, esse empréstimo, uma parte, né, com esse valor do tributo mariano, tá bom? Então lembrando todos aí então de fazer a contribuição do tributo mariano, ou então a gente sugere também que seja feita aí pelo menos o pagamento da mensalidade do mês, que são R$20, né? Isso aí, desde 2013, há 10 anos atrás, a gente manteve esse valor de R$20, a gente nunca aumentou esse valor. E é possível, né? O congregado mariano pode reservar uns R$20 para ajudar aqui em muitas coisas que a gente vai apresentando aí para vocês, que a gente vai usando os recursos para poder usar nas nossas obras, né? E, por exemplo, agora em abril, a gente não fechou o balanço de abril, mas a gente tem alguns recursos que foram comprados para a transmissão da missa, por exemplo, né? Pelo YouTube, para melhorar o áudio do YouTube, né? Então são esses valores que são usados aí para várias atividades da Congregação Mariana, tá bom? Então pedimos então que todos aí lembrem-se então ou do tributo mariano, ou então que é uma recomendação aqui do presidente, tá? Não é a recomendação da federação, nem da Coresp, nem da confederação. É o presidente que está sugerindo, caso não seja possível entregar o tributo mariano, né, um valor que seja adequado a esses 5%, então, pelo menos se o congregado puder pagar a mensalidade, já será uma grande coisa, tá bom? Continuando então, nosso saldo do mês total, R$ 8.300 mais ou menos, né, R$ 3.343, né? E o total de débitos aí foi então de R$ 127, valores aproximados, e o saldo do mês R$ 332. Aqui então o nosso tesouro espiritual, então, tivemos aí, então no mês de março um valor aí, de 7 pessoas, né, que preencheram, né, no mês de março. E no começo do ano começou com 9 pessoas, né, agora caiu um pouco, então no mês a gente consegue melhorar isso daí. Isso talvez seja ajudado também na presença das pessoas também na reunião. Aí você pode também entregar o seu tesouro espiritual impresso, preenchido no impresso, né? Então isso pode ajudar também, de repente, as pessoas que querem entregar impresso. Vamos continuar então. Agora vamos falar então sobre a formação mariana. A gente retoma agora nesse domingo, né? Lá na Capela São Francisco, que é da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Jacareí, né? Jardim Califórnia. Então a gente retoma em uma das salas do primeiro andar da capela essa formação mariana, tá certo? A gente vai passar a formação para os ouvintes e para os aspirantes. A gente tem um aspirante agora que é o Alisson, né? E tem os ouvintes que podem também participar da própria, após a missa, podem participar, que nem precisam ser congregados marianos. Academia vamos retomar em breve, né, se Deus quiser. Hoje, esse domingo, deveria ser o domingo da academia, mas a gente está usando para a reunião ordinária, né, tá certo? A gente teve a Semana Santa, então a gente não quis fazer a reunião ordinária no domingo da Semana Santa. A gente preferiu, então, empurrar para o quarto domingo, que seria o dia da academia. Retiros, temos aí então o Retiro Nação 2023 feminino, está acontecendo agora, né, começou no dia 20, na quinta-feira à noite, que começou, e vai terminar agora nesse domingo. E está sendo lá em Guararema. É um retiro feminino. E no segundo semestre costuma ter também um retiro masculino também. E quem costuma ser o padre diretor desses retiros é o padre Renato Leite. A federação, nós temos então algumas notícias agora então, dos níveis mais acima da nossa congregação. Na nossa federação aqui, tivemos reuniões realizadas nos dias 1º e 15 de abril. A gente acabou de criar também a agenda Google, né? Então agora é uma agenda pública e a gente até pode disponibilizar também essa agenda para quem quiser acessar. E aí pode saber dos compromissos da própria federação, né?
A Coresp, temos um encontro da Coresp também acontecendo agora dos dias 21 ao 23, né? O Adriano Nascimento, que é o presidente da Coresp, ele vai estar lá participando, né? Coordenando lá também. Tá bom? E nosso próprio presidente da nossa federação também foi lá para participar. Na federação, na confederação, tivemos então aí uma notícia, um vídeo que a gente recebeu do nosso presidente Orlando Oliveira, né? Ele teve um contato lá com a federação de Namibe, que é uma província lá de Angola, né? São os congregados marianos de lá. São 2.000 congregados dessa federação e parece que vai haver uma cooperação aí da gente, da nossa confederação, enviando regras de vida, imagem de Nossa Senhora para eles lá, né? Vamos ver como é que vai desdobrar isso daí. Na Federação Mundial, a gente fala Federação Mundial, mas na verdade é só um grupo que a gente tem, é um grupo internacional, né? E a gente tem um blog, inclusive, que fala sobre os assuntos da federação, né? Até uma época antes de entrar a CVX, né? Quando a gente tinha uma Federação Mundial das Congregações Marianas, que depois entrou a CVX e ficou comunidades de vida cristã, né? E agora parece que tem uma federação, mas não é na forma como tinha antes. Então a gente criou um grupo, né? A gente tem um grupo que a gente discute esses assuntos da Federação Mundial. Quem quiser participar, o link está aí, é ourladysodalities.blogspot.com. É um site que tem, perdão, é um site que tem as postagens em inglês, mas existe um botãozinho para você colocar para traduzir para o português. Então dá para entender tudo direitinho. E tem notícias do mundo todo, inclusive do Brasil também. Nas obras de caridade, então, a gente fala então aqui, quando fala de obras de caridade, a gente se lembra ali do Lar Frederico Zanan, aqui de Jacareí, né? Nesse mês de abril, a gente acessou o Facebook deles lá e vimos que eles estão com uma campanha de fralda e lenços umedecidos, né? Então você pode ajudar doando nas Drogas Raia, na Siqueira Campos, aqui em Jacareí, né? No centro e no São João. A doação do mês também pode ser consultada por telefone também, mas nesse mês a gente já sabe qual é a doação, mas se quiser doar outras coisas também, tem várias sugestões aí que vocês estão vendo, né? Pó de café, amaciante, absorvente geriátrico, fraldas, lenço umedecido, feijão, óleo e açúcar. São alguns itens que são bem comuns lá de se doar, né? Em relação aos aspirantes, nós temos um novo aspirante aí, que é o Alisson, ele recebeu a fita, se não me engano, no começo do ano. E também tem outras pessoas que estão entrando agora como ouvintes, né? Como a Rosana, né? Entrou como ouvinte agora também, e vai participar da nossa congregação aí, vai começar a participar das formações, né? Mudança de capela, então agora alguns assuntos realmente que ficaram para trás, porque não tivemos a reunião dos meses de fevereiro nem março, né? Então um dos assuntos é na mudança da capela. Então no dia 25 de janeiro foi enviada uma carta a Dom César, nosso bispo, e solicitando a oficialização da mudança da comunidade de fiéis, né, da capela, missa em latim, né, da capela de São Lázaro, que é na paróquia São João Batista, onde a gente estava desde 2009, né, Padre Wendel, inclusive, que nos recebeu lá, na época, e essa transferência agora para a capela São Francisco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Então a solicitação foi atendida e então foi celebrada pelo Padre Zé Henrique a nossa primeira Santa Missa nesse novo endereço, né, no dia 29 de janeiro. Né? Para quem não sabe, a Capela São Francisco fica na rua Jorge Abraão, 163, aqui no Jardim Califórnia, em Jacareí. E nós temos também as nossas mídias sociais que registraram esse evento aí, o YouTube e Facebook. Então, basta a gente acessar aí os links das nossas mídias sociais, estão no final dessa pauta base. O aniversário da CM foi realizado no dia 12 de fevereiro, na nossa nova capela, né? E tivemos uma alocução do Padre Zé Henrique, né, em relação ao evento, né, essa solenidade. Depois a gente distribuiu, né, algumas lembrancinhas, a gente não teve tempo de fazer como fazia antigamente, né, com bolo, né, e tudo mais. Como é a primeira, já estava muito recente a nossa mudança para a capela, a gente fez uma coisa mais simples. Então foram alguns cartãozinhos, né, sobre a Congregação Mariana, né, inclusive com um código QR para poder acessar nosso site. E também tivemos aí um chocolatezinho para adoçar um pouco, né, o sabor das pessoas aí. Tá bom? Então foi essa nossa lembrancinha para o nosso aniversário. Outras atividades, então, Via Sacra, na semana antes da Semana Santa, na Quaresma, né, a gente não foi possível organizar presencialmente, eu estava viajando, né?
para variar também. Acho que agora terminou esse ciclo de viagem, vou ficar mais tranquilo. E foi disponibilizado um kit, né, por WhatsApp, né, com os livretos em PDF e as instruções para fazer a Via Sacra, inclusive até um link para um vídeo do YouTube no nosso site que mostra como é que a gente fez das outras vezes, né? Então fica mais fácil também de fazer. Então eu fiz essa Via Sacra assim, dessa forma lá onde eu estava, né, em outro local que eu tava, fui a serviço. Então para mim até funcionou. Em relação ao sacrário, o Luiz Eduardo fez, a pedido do Padre Zé Henrique, um sacrário de madeira, ficou muito bonito. Ele fez o projeto em computador, primeiro em CAD, e ele fez depois a confecção em madeira e ficou muito bom, né? A gente tirou até algumas fotos, inclusive, vamos depois passar para vocês essas fotos aí, mas ficou um sacrário muito bonito. Da peregrinação não temos ainda nenhuma informação, a gente vai esperar avançar um pouco o ano, a gente vai combinar direitinho. Existem várias pessoas que estão interessadas em participar. A gente precisa ter uma organização, uma infraestrutura para poder atender essas pessoas, porque se for fazer uma caminhada, né, é preciso ter uma certa segurança de, se houver algum percalço, a gente poder se comunicar, né, e ter o recurso para poder receber alguma ajuda se for necessário, né. Nunca teve problema, né? A gente, apesar do percurso ser grande, né, teve pessoas que costumam sair, a Solanginha, por exemplo, a Fátima, o Adriano, costumam sair lá da capela, que era a Capela São Lázaro antes, né, aqui em Jacareí, até chegar em Aparecida, né? Então, as pessoas fazem esse trajeto e, na verdade, não tem tanto problema. Mas vamos fazer uma programação boa para a gente poder fazer esse evento da peregrinação, né? E talvez até por um outro caminho alternativo, como a gente fez uma vez pelo Campos do Jordão. Saímos do Campos do Jordão, descemos a serra, acho, né? E chegamos em Aparecida. É uma outra forma de fazer também. Vamos aí analisar e avaliar. Talvez também convidando outras congregações marianas conhecidas nossas, da congregação do Padre Renato Leite, né? E outras aí que possam fazer um volume aí para nossa peregrinação. Outros avisos e novidades, então, temos um termo de compromisso que foi agora escrito essa semana agora e foi entregue já na diocese, na Cúria. A Cúria agora está no seminário, né? Antes estava lá no São Dimas, né? No parque, se não me engano é Jardim São Dimas. Lá tinha lá a catedral lá, mas agora mudou, está em novo endereço, está lá no endereço do seminário. Então foi entregue lá o termo de compromisso, assinado pelo Padre Zé Henrique, aliás, assinado por mim e pelo Padre Raimundo, e consciência do Padre Zé Henrique e do Dom César, que vai assinar agora, deve assinar agora o documento. Tá certo? E com isso a gente fica mais assim, seguro em relação às condições que a gente vai ficar e o tempo que a gente vai ficar realmente mínimo na capela. Outro item, a gente vai usar então agora a última sala do primeiro andar da Capela de São Francisco para as reuniões de formações. Então, já estamos instalando, hoje instalamos uma das cortinas lá, aliás, vamos instalar a segunda cortina agora à tarde, né? Lá na sala lá em cima, porque com essas duas cortinas a gente consegue deixar a sala escura o suficiente para a gente poder ligar o projetor. O projetor está bem interessante agora, que a gente consegue inclusive transmitir pelo celular, né? Você tem um procedimento que eu escrevi inclusive para a gente poder fazer o espelhamento do celular no projetor, né? Precisa de uma rede Wi-Fi para isso. A gente tem agora a rede Wi-Fi inclusive, que é uma doação da Associação Sussum Corda, né? Vamos lembrar também da associação. E vamos dizer assim, a mensalidade é paga pela Associação Sussum Corda. E aí com essa rede Wi-Fi a gente consegue então conectar o celular, espelhar o celular para o projetor e não precisa de notebook, não precisa de cabo de alimentação, de cabo HDMI, né? Fica muito mais simples também. Então as pessoas que quiserem apresentar também alguma coisa, né, aproveitar, podem então usar esse novo recurso que a gente tem agora. As transmissões, um último item de novidades aí. As transmissões ao vivo das Santas Missas foram retomadas no YouTube. Na Capela São Lázaro a gente estava com o problema dos furtos, né? Então a gente acabou parando de ter essas transmissões. E quando a gente mudou para a Capela São Francisco, a gente começou a se adaptar à nova realidade. Agora a gente já tem a transmissão no YouTube, está sendo feita com celular mesmo, né? Pelo YouTube. Não tínhamos a internet, agora temos a internet. Não tínhamos um áudio bom também, porque o som que o celular capta da igreja é muito abafado, né?
não é difícil de compreender o que é dito. Mas agora a gente tem um equipamento que foi comprado, um dispositivo, na verdade, que ele liga o som da mesa de som direto no celular. Então pronto, está resolvido esse problema, o sinal no último domingo ficou muito bom o áudio, né? Então com todas essas formas de ajudar, a gente está conseguindo transmitir pela internet também. Vamos ter também um recurso de projetor de multimídia, que da própria capela, que fica no teto ali da nave, né? Que vai ser usado para também colocar o texto da missa em latim, né? Porque muitas pessoas estão chegando, mas às vezes as pessoas ficam perdidas. Como é que a gente faz? Como é que a gente acompanha a missa? É difícil, né? Então isso vai ajudar, porque nem é toda pessoa que tem condição de comprar um missal, né? Então, sendo exposto ali na parede da capela, então as pessoas conseguem acompanhar. Então é uma outra melhoria também. É isso, gente. Então terminamos a nossa pauta base aqui. As orações, então, todas as orações a gente vai fazer na presencial lá, amanhã, no domingo, né? E a gente vai fazer realmente bem mais enxuto lá na própria reunião ordinária. Talvez no máximo tentar uns 5 minutos para a gente fazer a reunião, para poder ter tempo para fazer a formação também. Porque o tempo é muito curto, né? Terminando a missa, a gente tem um tempo curto para poder usar aquela sala, porque depois ao meio-dia é fechada a capela, tá certo? Bom, basicamente é isso que a gente tinha para falar, né? E vamos aqui passar de novo aqui para nossa imagem, nossa tela, nossa foto que a gente fez no nosso aniversário, né? Inclusive está lá o presidente da federação, o Ricardinho, e a Heloísa, que é a esposa dele. Então todos os nossos congregados aqui. Tem mais congregados do que estão na foto, mas a gente, naquela época de São Lázaro, estava meio complicado. Vamos ver se agora a gente expande nossa congregação mariana, né? Tá? É o momento de crescer agora, tá bom? Então é isso que temos para dizer, e aguardamos vocês então amanhã na missa, a partir das 9 horas, no domingo, na Capela São Francisco, para uma nova Santa Missa com a congregação mariana. Salve Maria!